Olá, Web3, seja bem-vinda. Em clima de Copa do Mundo, nesse bloco recebemos uma mulher vibrante que trabalha ativamente para empoderar um povo culturalmente marginalizado. Ela é a primeira mulher preta no Brasil a criar um canal no YouTube que fala de cripto e educação financeira. Ela também é fundadora da Black DAO e explica como a DAO pretende ser um hub de oportunidades para devolver o sonho às pessoas que deixaram de sonhar porque sempre tiveram as portas fechadas. Para ela, o DeFi não foi uma opção, foi uma necessidade, e nos conta a magia que é não precisar passar pelo julgamento moral do sistema econômico tradicional. Não importa a cor, classe social, etnia, orientação sexual. Ao abrir uma carteira, as criptos entregam ao povo oportunidades através das finanças descentralizadas. Esse bloco está sonhador e, sobretudo, alegre. Como disse no início, é clima de Copa do Mundo. Vamos nessa? Então, pega o seu café, a sua vuvuzela e vamos falar de blockchain. Muito bem a todos que chegaram agora, eu sou o Why So Serious e esse é o Bloco Café, o podcast Web3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. O Bloco Café fala de Web3 porque crê na transformação e na inovação, e essas razões nos conduziram à Audios Network em caráter experimental. Estaremos normalmente nas principais plataformas de podcast, porém, como o Bloco Café acredita nas propostas da Web3 de eliminar terceiros e na descentralização, daremos prioridade à blockchain. Embarque com a gente nessa, favorite o Bloco Café na Audios Network e ouça os episódios antes de serem distribuídos na Web2. Todos os links estão na descrição. Agora sim, vamos à razão desse episódio. Está com a gente nesse bloco Michela Galvão. É uma honra você aceitar o nosso convite, Michela. Eu queria, para a gente começar, que você se apresentasse à nossa comunidade e contasse um pouco como que a Michela Galvão e as criptos se encontraram. Seja bem-vinda. Eu que agradeço aí o convite, né, Wag? Já finalmente a gente conseguiu alinhar nossa agenda, né, muita correria, e poder estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência, porque esse mercado é muito novo, né, estamos todo mundo aprendendo ainda, mas eu acredito que, assim como eu precisei encontrar pessoas que já estavam aí na trilha, né, caminhando antes de mim, aprendi bastante com essa turma, né, que estava aí antes. É importante eu contribuir, né, com os que estão chegando, né, principalmente essa galera nossa aí de periferia, né, essa galera nossa baixa renda, porque eu acho que a tecnologia é uma ferramenta incrível, sabe? Eu estou falando de mim, né? Foi a tecnologia que me salvou de ter uma vida com possibilidades, né? Então, através da tecnologia, eu consegui ter acesso a várias vantagens pelo fato de sempre estar ali no mercado inovando, sempre tendo um conhecimento a mais que as outras pessoas não tinham, né? E isso me colocava como um diferencial. Então eu acessei muitos espaços, conquistei muita coisa, porque eu fui para um mercado que, principalmente naquela época, era um mercado, até hoje né? Um mercado totalmente dominado pelos homens, de classe média, né? Porque você vê que ter acesso aos equipamentos, ter acesso a computador, na época eu tive acesso a um 486, então tem que jogar no Google aí a galera que estiver ouvindo, né, para entender do que eu tô falando. E eu tive esse acesso através do meu pai, que ele sempre foi empreendedor, então ele já tinha uma visão também de como era importante a gente se posicionar à frente do que a gente tem no ambiente que a gente vive, por exemplo. Então ele sempre empreendendo e percebia oportunidades e sempre mudando de mercado. Então ele já foi pedreiro, borracheiro, né? Já foi de tudo. Trabalhou com guincho, trabalhou com reciclado, várias tentativas que ele ia acompanhando as informações. Minha mãe também foi sacoleira, é uma excelente costureira, feirante,
enfim, então a gente sempre ali conectando com o que estava acontecendo e empreendendo. E eu fui também por esse caminho. Eu venho de periferia aqui em Belo Horizonte, né, de família pobre mesmo, com bastante desafio de não ter o que comer, toda aquela questão. E a gente venceu, né? Eu falo que a gente conseguiu vencer esses desafios com informação e com conhecimento. Então, o meu propósito de vida é isso, é levar informação, é levar conhecimento, né? Fazer com que as pessoas acessem espaços que, historicamente, não é permitido a pessoas que vêm de origem humilde, de origem com tanta escassez como a gente vem, né? Então, basicamente é isso. Eu sou da tecnologia, sou formada em gestão ali de cabeamento estruturado, é uma parada bem nerd, mas depois eu me especializei, eu fui a primeira aqui em Minas a ser expert ali em criar aplicativos para celular, né? Eu já desenvolvi sites, eu já, enfim, trabalhei com configuração de servidores, link dedicado, um monte de coisa. Mas ali eu entendia que, na época que eu comecei a desenvolver aplicativos, que tudo estava focando para o celular, né, a atenção das pessoas. E aí, a partir daí, começa a minha jornada no marketing digital e tudo isso. E aí, eu conheci sobre a tecnologia blockchain. Então, eu cheguei aqui pela tecnologia blockchain, né, através dos fóruns que eu participava e tudo mais. E aí começou uma vida completamente diferente e de coisas incríveis. E enfim, estamos aprendendo, mas já tem muita coisa aí que a gente pode agregar, eu acredito. Muito legal, e você falou aí 486, quem entendeu isso daí já revelou a idade, né? Por aí. já é um milênio. Michela, e como é que foi você chegar no DeFi, né? Se você disse que você veio pela tecnologia, e conta um pouquinho, até você chegar ao DeFi, você foi para especulação, você chegou a fazer trade, ou como é que foi essa chegada no DeFi? Então, quando eu estava ali desenvolvendo aplicativos para celular, eu comecei, e aí eu estava nesses fóruns, né? E aí veio toda aquela questão dos contratos inteligentes através da rede. Na verdade, não foi o meu primeiro contato não foi nem através da rede Ethereum, foi através da rede Tron, a rede TRX. Então eles começaram a criar dApps, que eram aplicativos descentralizados, né? Através dessa evolução que aconteceu dos contratos inteligentes construídos na blockchain, né? Inicialmente na blockchain do Ethereum, porque assim, tentando resumir, né? Tem as várias blockchains, a blockchain do Bitcoin, a blockchain do Ethereum, a blockchain do BNB, a blockchain da Tron, cada uma tem sua própria blockchain. Mas a que permite tudo isso que a gente está vendo hoje iniciou com a blockchain do Ethereum, porque a gente conseguiu evoluir os contratos inteligentes. E a partir daí outras redes, como é um código aberto, né? A partir daí outros desenvolvedores de outras redes apropriaram aí dessa tecnologia, melhoraram, implementaram novas soluções e está aí tudo que está acontecendo hoje. Então, eu conheci os aplicativos descentralizados e comecei a participar de algumas até então, né, alguns investimentos. E aí aquela história, né, a gente está começando, a gente cai em muita armadilha, né, então era os dApps, mas na verdade a galera estava usando ali para fazer um monte de pirâmide, um monte de golpe, e eu ali naquela confusão, mas entendendo que era sensacional você poder colocar dentro de um contrato e sem precisar de eu conhecer as pessoas ou de ter essa relação aí de confiança que é necessária em todo negócio, e aí o contrato ele executava para mim o que eu queria. Então, se a gente está negociando, né, valores, ou por exemplo, eu estou negociando uma prestação de serviço com você, tem um contrato inteligente que eu coloco ali algumas condições e assim que elas são completadas, eu recebo o pagamento, né? Então, o próprio contrato inteligente fazia isso. E aí, imagina, peguei toda a minha bagagem de conhecimento na tecnologia, mas também a bagagem do empreendedorismo, porque falando aí de DeFi, né?
Quando eu sempre tive meus negócios, eu fui emancipada pela minha família para ter a minha primeira sociedade com 17 anos, que era um brechó, um topa-tudo, aqui no centro de BH, vendia coisas usadas, fazia aquela catira ali, e eu com 17 anos já tinha meu CNPJ. E aí, então assim, vem de família de empreendedores, né? É o famoso dar os pulos, né? Não é aquele empreendedor, é aquela coisa, né? Que é glamour, né? A gente tá aí dando nossos pulos. E aí, então, eu venho com essa experiência da tecnologia, com a experiência de que o mercado financeiro tradicional, ele nunca me permitiu acessar, por exemplo, empréstimos, porque eu chegava na agência, mesmo eu tendo CNPJ, nome livre, tudo lindo. Eu chegava nas agências para pedir alguma forma de empréstimo, de incentivo para eu ampliar meus negócios. Eu queria inovar, por exemplo, nos meus equipamentos, contratar mais pessoas para ter equipe. E não tem jeito, né, gente? Para a gente crescer, a gente precisa investir. Não adianta só investir em conhecimento. Então, na tecnologia, você também precisa investir em equipamento. Então, investimento vai gerar crescimento, isso é fato. E aí eu tentava acelerar esse crescimento meu, ia na agência. Quando eu ia apresentar meu comprovante de endereço, né, era ali da favela, eu já tinha todas as oportunidades eram tudo barrado, eu não conseguia acessar empréstimo, financiamento, nada disso. E aí eu aprendi, né, já também com meus pais, de que a gente, se tem dinheiro, compra, se não tem dinheiro, não compra. E é isso, assim. Então, do sistema tradicional financeiro, ele só me excluiu. Então, eu fiquei ali naquele limbo de empreendendo, e para ampliar ou para crescer eu precisava reinvestir, então eu precisava trabalhar mais, vender mais, e era o famoso trabalhava, nunca tinha dinheiro para nada, né? Cai em outras questões de não valorizar o tempo da gente, no meu caso, enfim, várias questões dentro da estrutura hoje do país que a gente tem. Das pessoas que empreendem na periferia, elas sabem como é muito difícil você ter o seu trabalho valorizado, a sua hora valorizada, porque hoje as pessoas têm esse hábito de querer colocar preço, né, no trabalho das outras pessoas, e só a gente sabe qual que é o preço que a gente paga, né, por não ficar na via comum, que é CLT, né, de estar ali no subemprego, se sujeitando, né, a todas essas questões, vendendo seu tempo, e chega no fim do mês você ter o mínimo, né? O mínimo que às vezes não te paga nem uma vida digna, né? Então, enfim, com toda essa experiência de um sistema financeiro que eu já percebia que já estava em colapso, falido, não me incluía, né? E hoje nós temos no Brasil um número absurdo de pessoas desbancarizadas, né? Que mal tem uma conta digital, pelo menos para movimentar ali um Pix, né? Realmente não acessa tudo isso. Então, somou tudo isso quando eu conheci os DEPs, e aí veio depois os contratos, e aí eu fui num evento, porque eu acho que é importante falar que nos eventos, nesses grandes eventos, a gente toma grandes decisões. As grandes decisões da minha vida foi através de participar de eventos presenciais, enfim, e aprender com as pessoas que já estavam ali antes de mim, que sabem mais do que eu. Então, se você tem a oportunidade de estar num evento presencial, conversar com as pessoas que estão aí construindo, né, no mesmo mercado que você já acompanha, é divisor de águas. Então, eu já estava nessa sopa, nessa confusão, e sabendo que tinha alguma coisa ali para acontecer. E aí eu fui num evento que foi a BitConf, fui na BitConf 2019, antes de pandemia, e eu cheguei lá na BitConf para aprender, claro, com todo mundo, e estava ali igual pintinho no lixo. E quando eu participei de um painel como ouvinte, né, evidentemente, eu participei, as meninas falando e eram umas meninas no grupo de cripto, e as meninas falando de descentralização. Então, quando elas começaram a falar de descentralização e nas possibilidades, né, ainda não era nem realidade, era uma ideia, a possibilidade de a gente acessar o sistema financeiro, acessar esses recursos que os bancos hoje têm para uma parcela muito pequena da população, e que a gente ia ter projetos através da tecnologia, ela já permitia a gente acessar tudo isso. Então ali eu falei, pronto, era sobre isso que eu precisava entender. Era alguma coisa nesse sentido. E aí o pessoal mostrou ali algumas ferramentas e tal, que hoje
já nem tão aí mais, era só umas ideias, e eu comecei a estudar. Então parei tudo que eu estava estudando, aquilo, né? Excesso de informações a gente atira para todo lado, né? E aí por isso que é importante às vezes você focar e você filtrar. E aí eu comecei a estudar especificamente sobre finanças descentralizadas. Aí barra em algumas questões, mas aí eu comecei a estudar finanças descentralizadas, parei tudo que eu estava fazendo, inclusive no meu trabalho tradicional, negociei aqui em casa e falei assim, gente, ó, eu preciso de um tempo, porque eu tô descobrindo aqui uma nova ferramenta que vai mudar o jogo pra gente, se for tudo isso que eu tô pensando, porque pode não ser. E aí, graças a Deus, era. Era sim. E aí eu parei tudo e comecei a focar só em finanças descentralizadas. Quando eu comecei a estudar finanças descentralizadas, eu vi que era apenas uma das funcionalidades, né? Era apenas um dos serviços, uma das possibilidades. Mas aquilo ali, para mim, já me mostrou o caminho, né? Eu consegui iniciar com alguns projetos ali dentro da rede Ethereum, especificamente de finanças descentralizadas, né? E eu comecei, e aí barrou em umas questões de taxa, né? De não ter tantas informações assim, né? Então comecei a buscar informações, e aí barra também na questão a barreira que é o idioma, né? Eu sempre me virei ali no inglês técnico, inglês de manual, mas eu nunca tinha priorizado o estudo do inglês, e aí eu vi que eu precisava também trabalhar melhor nessa questão, então não tinha muito conteúdo em português, né? Não tinha muita coisa para a gente estudar, e as poucas pessoas que tinham estavam focando muito na parte da especulação, né? De qual será a próxima moeda que vai deixar a gente milionário. E eu falava, galera, não é por aí esse negócio, né? Não é por aí. Acho que a gente tem... Isso também é uma forma, mas tem muito mais coisa que a gente pode aproveitar de toda essa tecnologia aí. E aí, tentando encontrar esse caminho. No final, eu entendi que as pessoas que estavam ali falando de DeFi era outra realidade, porque homens, mais uma vez, né? Os homens brancos, classe média, então eles focavam em especulação e focavam em como fazer o dinheiro virar mais dinheiro, e eu pensando, e a galera que ainda não tem tanto dinheiro assim, né? E a galera que tem pouco, e como que ela faz para fazer esse pouco com o longo prazo, né? Com o estudo depois de um tempo, esse pouco virar muito, né? E aí eu fui estudar, eu fiz mentorias de trade, né? Eu fiz uma mentoria para aprender a fazer trade no mini índice. Eu fui fazer mentoria para aprender sobre a bolsa de valores. Aí eu fui estudar mais sobre educação financeira, porque a gente começa a empreender, mas não tem educação financeira. Eu comecei a estudar mais sobre finanças, fui aprender a estudar sobre juros compostos. E aí eu vi que é uma coisa incrível, juros compostos, e fui juntando essas informações, e aí chegou um momento que eu senti que eu já estava com um pouco de bagagem, que eu poderia passar aquele pouco para frente, e aí veio o canal. O canal ele já existia, meu canal no YouTube, mas eu sempre eu fazia muito tutorial, porque assim, a minha gana de ensinar é muito grande. Então eu aprendi uma coisinha diferente ali, um aplicativo diferente, uma novidade nas redes sociais. Eu tenho cursos ali gratuitos para consultoria no Instagram, que eu trabalhei fazendo consultoria em rede social um tempo. Então tudo que eu achava que era interessante, eu fazia um tutorial e colocava no meu canal, sabe? E aí eu comecei a focar meu canal mais sobre esse tema. Então você pode ver lá que acho que eu já fiz até um desafio. Se alguém achar um canal de mulher preta falando de blockchain mais antigo do que o meu, né? Eu pago ali, eu tô pagando ali uma grana, né? Mas até hoje não apareceu ninguém, então eu ainda estou com o título de primeira mulher preta a falar sobre blockchain e criptomoedas no Brasil, né? Muito legal ouvir essa tua história. E aí, pegando um gancho com esses teus estudos que você foi fazer, né? Tem uma história que eu queria também trazer aqui.
que você ia nos grupos, nas comunidades que você encontrava e fazia as perguntas, né, e ninguém te respondia. E aí, conta pra gente qual foi a sua estratégia, Michela, que você teve que adotar para as respostas virem para você. Verdade. Então é isso aí. Quando eu conseguia, às vezes, entrar em algum grupo, assim, né, no Telegram e tal, e eu fazia as perguntas nobres, assim, as perguntas de iniciante, né? E eu achei que estava tudo bem eu entrar com o meu perfil lá, Michela, minha fotinha, e entrava. E muitas vezes, eu não tinha resposta nenhuma. Então, por exemplo, eu estava no grupo e perguntava assim, como que eu configuro a MetaMask para colocar em tal blockchain? Porque hoje está tudo mais fácil, mas antes tinha que ser você preencher na unha ali. Na unha que eu falo é colocar o código, os links, tudo bonitinho, tinha todo um passo a passo, né? E aí eu perguntava, isso acho que para a maioria que estava ali no grupo era uma coisa muito básica, né? E eu ainda não sabia. E aí o pessoal simplesmente não respondia. Ou então o pessoal ia falar de algum acontecimento, né? De algum novo projeto. E eu falava, mas ele está em qual rede? Como que eu faço para acessar? Qual que é o link? Ou como que eu tô com essa dúvida? Se eu enviar para carteira errada, para blockchain errada, eu perco minhas cripto. Simplesmente essas coisas. E a galera simplesmente ignorava. Sabe o que é ignorar? Imagina, a mulherada deve entender o que eu tô falando. Imagina você tá numa roda, né? E você tá na roda com os caras ali conversando, de repente você manifesta sua opinião, ou você simplesmente faz uma pergunta, eles simplesmente te ignoram, mudam de assunto, ou atropelam a sua pergunta, ou simplesmente isso, simplesmente me ignoravam, e outras pessoas já mudavam de assunto, outras pessoas perguntavam ali, basicamente o que eu estava perguntando, e aí rapidinho aparecia, brother, brother, faça assim, faça assado, e aí a minha pergunta sumia, ou eu tinha a resposta porque outra pessoa também estava com aquela mesma dúvida. Isso foi me estressando muito. Eu criei um perfil, peguei um bonequinho, eu não vou dizer o nome, ele existe ainda, esse perfil, ele está nos grupos ainda, eu uso ele hoje com uma proposta diferente, porque como hoje eu já tenho um pouco, as pessoas até me conhecem um pouco, então às vezes eu entro nos projetos para estudo, porque para a gente fazer análise de projeto, tem que entrar nos grupos, conversar com a galera, tirar dúvida com o desenvolvedor, é uma parada que eu faço. Só que eu uso esse perfil desse bonequinho, que é de um game, um personagem de videogame. Ele entra na parada, quando essa galera parou de não me respondia, eu entrava com ele, fazia as perguntas, instantaneamente apareciam pessoas para me responder, sabe? E aí eu comecei a usar essa estratégia durante um tempo. Eu saí, né? Eu tirei o meu perfil oficial e só deixei lá o meu perfil, esse perfil de estudo, e que agora ele fica nos grupos, eu uso para entrar nos grupos de estudo, porque já aconteceu de eu estar estudando um projeto, eu entrar lá no grupo e aí os admins fazer um print e começar a divulgar e falar, olha, se você não entrou, você tá perdendo tempo, porque até a Michela Galvão já tá aqui. Meu Deus do céu, não posso mais usar o meu perfil nesses grupos. Então eu saí de todos os grupos, o meu perfil, e hoje eu deixo esse outro perfil lá agora, também para estudar, para tirar dúvida e tudo mais. Então é uma coisa que eu já tinha percebido na minha vida real. Você imagina eu na faculdade, apenas eu de mulher, não falando de tecnologia ali, falando de configuração de servidor, né? Eu sou certificada Cisco e eu sou certificada Oracle. E a gente tinha que fazer as provas, enfim, era uma parada bem difícil, mas isso para mim sempre foi muito tranquilo, porque eu sempre fui muito estudiosa ali. Mas, então, eu sempre teve essa questão do atravessamento, né? Da galera não responder, ou da galera... Enfim, eu sempre tive que me virar. E essa foi uma ideia. Eu falei, já que eles não conversam com mulher, vou botar eles para conversar com esse carinha aqui, que facilita. E facilitou de verdade. Eu coloquei lá e tá lá, tá por ali. Talvez um dia eles descobrem quem é. Talvez um dia eu revele, talvez. Eu fiz questão de trazer isso para cá, Michela, porque assim, isso são coisas que um homem não passa, né? Então, tipo, essa não é uma realidade do homem, sabe? A gente nunca teve... Nem percebe, né? Exato, não percebe, entendeu? Então, tipo, é mesmo muito, muito chato, então...
Infelizmente, né, em 2022, a mulher ainda precisa criar um perfil fake para poder ter atenção. Então, mesmo, eu quis fazer questão de trazer isso. Michela, você, nesse teu estudo, aí você falou que começou com a Tron e já rapidinho foi as MetaMask, não sei o que, e foi parar na BNB Chain. Conta pra gente um pouco como é que é o ecossistema BNB Chain, como é que você vê aí o que já aconteceu e o roadmap aí para a rede. Bom, então, para mim é tudo natural, vai acontecendo, né? Hoje eu estou como ali líder de comunidade, estou ali construindo, ajudando, né, um pouco ali na rede, mas eu já tenho conteúdos sobre BNB Chain lá atrás, desde quando ainda era Binance Smart Chain. Porque o que aconteceu nesse processo? Então, quando eu comecei a estudar sobre DEPs, foi ali na rede Tron, mas ali já não estava uma coisa muito confiável, tanto que a rede ficou com a péssima fama ali de rede de pirâmides, né, de piramideiros. Depois eu fui para a rede Ethereum, né? E aí sim eu consegui ver alguns projetos que até hoje estão aí, né, os projetos de nome, mas barrou a questão das taxas, né? Para quem é pequeno investidor como eu, para quem está querendo começar com, sei lá, R$50, R$100, né? Utilizar a rede da rede Ethereum ainda não é tão barato. E na época que eu comecei era muito mais. Pra você ter ideia, eu comecei ali com $150, $160, fiz uma transação que me comeu $20, né? E eu falei, puxa vida, se continuar desse jeito aqui, com mais 2 movimentações, acabou meu dinheiro, né? E aí, o que acontece? Nesse período que eu deixei ele, eu comecei a estudar, porque eu queria estudar fazendo, né, usando mesmo os projetos, as plataformas que estavam ali, mas não tinha como, porque para fazer era uma coisa, para desfazer era mais $10, e era tudo muito alto. Eu deixei ali e fui na parte só da teoria. Quando a BNB Chain, a Binance Smart Chain, na época, ela iniciou com os projetos, os programas de DeFi, e aí eu vi esses projetos, esses grandes, né, players que já estavam rodando na rede Ethereum, também incorporando a rede da BNB Chain, eu falei, agora é o momento, né? Agora eu vou conseguir usar realmente essas ferramentas com taxas que dá para fazer, né? Com taxas que estão dentro da minha realidade. Na época o BNB estava tipo $40, as taxas eram bem baixas mesmo, assim. Eu acredito que hoje ainda apesar que tem outras redes aí, né, as segundas camadas, que é menos ainda, consegue ser mais barato ainda, mais acessível ainda, mas não tinha nada disso. Então a BNB Chain ela veio para conseguir, para mim, dentro da minha visão, democratizar tudo que já tinha sido construído através da rede Ethereum, né, tudo que tinha sido de evolução. Então a BNB ela veio para democratizar. A partir daí vieram todas as outras, né? Todas as outras iniciando aí em DeFi. E aí sim, aí eu consegui pegar esse restinho de dólar que eu tinha ali, participar, né? Comprar BNB. Depois aí veio a Key, que é PancakeSwap, que é uma das maiores DEPs aí, uma das maiores corretoras descentralizadas, né? Dentro da rede BNB Chain. E aí depois eu já comecei a estudar sobre empréstimos, aí tem o protocolo Venus, que é o protocolo de empréstimo dentro da rede BNB Chain. Então é Cake, né, PancakeSwap, Venus Swap, Venus Protocol, que é o de empréstimo. E essas duas ferramentas mudaram o jogo para mim completamente, porque eu estava sem grana, não poderia ficar participando tanto de lançamentos, fazendo muita aventura, mas eu consegui, com o projeto Venus, com o protocolo Venus, acessar empréstimos. Aí a partir daqui que eu entendi como funcionava o sistema de stake, de receber rendimentos, comecei a receber recompensas por gerar liquidez. E aí, cara, o mundo de possibilidades, eu consegui realmente acessar isso aí, mudou minha vida. A partir daí, eu falei, bom, eu vou falar então da rede, né, que me proporcionou realmente a inclusão dentro desse mercado, que realmente veio, eu acredito que democratizou, sim, toda a rede. E aí vem outras questões sobre descentralização, se não é descentralizado, se é... O pouco que eu conheço, que eu entendo, eu decidi assim, eu não sou maximalista de nada, sabe? Eu acredito que tem espaço para todo mundo. Então a galera do Bitcoin, que acredita que só Bitcoin é cripto, só Bitcoin é confiável,
Ok, né? Tudo bem. Eu só lamento porque essa ideia faz com que você perca todas as milhares de possibilidades incríveis que a tecnologia, que a blockchain do Bitcoin trouxe para a humanidade. Então, o Bitcoin foi criado para ser uma moeda de troca, para ser uma alternativa ao sistema financeiro, tudo certo. Mas a tecnologia que ele trouxe tem inúmeras aplicações, né? Então, resumir o Bitcoin apenas a moeda, né, de troca e dinheiro, para mim, enfim, é uma visão minha que é diferente, porque eu vejo que é uma tecnologia muito foda que mudou o mundo, né? Então, vai disso. E aí a rede Ethereum, ela pegou os contratos inteligentes, como eu falei, e inovou a parada toda, mas tinha essas questões da taxa. Então o BNB Chain veio com a tecnologia, com a inovação e com a acessibilidade. E aí eu falei, bom, é agora. Mas veio originária da corretora. Sim, veio originária da corretora, mas já com a ideia da corretora ela se desvincular da blockchain BNB Chain. Então, tanto que ela já tinha um sistema de validação, né? Então o sistema ali era 21 validadores dentro da rede da Binance Smart Chain, porque assim, tem a rede da corretora, que é a BNB Chain, né? Binance Smart Chain, até eu tô ficando doido aqui. A Binance Smart Chain é uma, e a rede da corretora é outra. A rede Smart, a rede inteligente, que permite construir, que tem todos os aplicativos são construídos, ela veio com essa validação diferenciada. Hoje, ela já é independente, ela já funciona totalmente independente. Se a corretora for proibida, né, de funcionar no Brasil, por exemplo, claro que todo o mercado vai ser impactado, né? Não tem jeito. Mas a rede BNB Chain, ela continua rodando. Tanto é que nesses momentos de crise que a gente viu, da FTX e tudo mais, que os saques eles são barrados nas corretoras, quem tem os ativos na sua carteira, quem está com a posse desses ativos nas suas carteiras, consegue continuar movimentando. Então, quem deixa nas corretoras, está ali refém da corretora. Mas quando você usa uma rede, usa a blockchain, você tem total autonomia. Então, a BNB Chain hoje ela é maior, eu vou te falar que a BNB Chain hoje ela é independente e ela é maior do que a própria corretora. A corretora, se você pegar alguns anúncios do próprio CZ, ele já falou que DeFi, finanças centralizadas, é o futuro, e eles estão com um planejamento da corretora se tornar apenas uma grande plataforma de investimentos, né, onde, enfim, você vai poder até acessar outros ativos de outras corretoras. Já acontece, né? Você já consegue usar ativo de todas as redes ali. Então, a ideia é que seja descentralizado ao ponto de realmente não interferir em nada. Hoje a corretora não tem nada a ver. O CZ ele não interfere no funcionamento da BNB Chain. Hoje, inclusive, aumentou os validadores. Nós temos 41 validadores, né? E validadores com aquele Proof of Stake. Então, são as empresas que têm uma quantidade ali de BNB, né, mostrando ali em stake, e ele consegue validar. E, por exemplo, nós temos ali a Trust Wallet, né, que é uma empresa grande, que é uma empresa, é uma carteira como validador, né? Então tem uma lista muito grande de empresas de todos os segmentos que são validadores dentro da rede. Então, o ecossistema BNB Chain, ele está vindo agora mais adaptado para a Web3. Estamos falando agora de Web3, né? Web3 hoje é criado para as comunidades. Hoje a internet, né, ela está sendo caminhando, né, para essa descentralização, e realmente as comunidades, as pessoas têm o protagonismo. Então, o que as redes sociais prometiam, o Facebook, o que o Zuckerberg prometeu quando falava de rede social, de que o indivíduo era o centro ali, ele tinha o controle, né, do que ele ia postar, o que ele ia postar, a gente viu que é mentira, né, que hoje os nossos dados são utilizados como moeda de troca, são vendidos, né? Então as grandes empresas, grandes conglomerados de dinheiro foram movimentados utilizando os nossos dados pessoais, todas as informações que a gente deixa hoje aí na internet, isso vira dinheiro para as agências de marketing, né, para essas grandes empresas.
E com a descentralização, a ideia é que eu tenha, além de ter a liberdade, claro, mas eu também tenha a privacidade, né? Eu tenha o controle do que eu vou deixar, né, para as pessoas terem acesso ou não. Então, a descentralização, né, no contexto da Web3, ela está fazendo com que a gente, enquanto cidadão igual, porque eu venho de movimento social, eu venho de coletivos, onde a gente reunia pessoas, olha só, vê se te parece familiar, né? Imagina você, numa comunidade, tendo que decidir se a prioridade ali daquela comunidade é lixeira ou rede de esgoto, ou asfalto, ou poda de árvore. Então, a comunidade se reunir e definir quais são as prioridades daquela comunidade. Ou chegou um recurso, né? E a comunidade decidir onde vai ser investido esse recurso. Então, se reúne, né, de forma totalmente de colaboração, né, democrática, as pessoas vão dizer onde deve ser destinado esse recurso. Então, isso é o poder das comunidades periféricas, esse é o que já é feito nos coletivos de cultura, nos coletivos, enfim, dos movimentos sociais. A Web3 está fazendo com que a gente consiga retomar essa forma, né, de socializar, nessa forma onde eu consiga criar uma organização, né, uma DAO, com pessoas que estão conectadas, alinhadas com aquela ideia, e a partir daí todas as pessoas possam participar das decisões daquela comunidade. Então, o Web3 para mim é a retomada do protagonismo, a retomada das pessoas realmente decidindo pelo o que fazer ou como fazer, né, hoje para a gente viver nessa sociedade que está aí, sabe? Então, para mim é lindo. Esse o movimento Web3 é uma coisa que eu já falava lá atrás, não tinha esse nome, mas eu já plantava essa semente, já era chamada de militante, né? A militante, né? O povo queria saber só qual moeda que eles iam ficar rico, e eu falava, não, galera, vamos ver que o DeFi é sensacional por isso, isso e isso. O povo falava, tá, mas qual moeda que vai dar o pump no próximo ciclo, né? Eu falava, cara, eu nem sei. Hoje de manhã um amigo me mandou mensagem assim, você viu que a BNB deu uma esticada, né, e tal? Eu falei, cara, eu nem entrei no gráfico, coisa que eu não faço de manhã igual a maioria faz, é acessar gráfico e entender como que tá o mercado. Isso não me interessa dentro da minha forma, da minha estratégia, não me interessa, sabe? Michela, você fez aqui um comparativo, né, entre a estrutura de organização das comunidades na periferia, dos coletivos, dos movimentos sociais, com a estrutura da Web3, de também se organizar em comunidades e também ter ali uma decisão democrática e autônoma, né? A pergunta é, você acha que a Web3 abre portas que foram fechadas, como você disse no começo, né, para quem é preto, para quem é pobre, para quem vem da periferia? Você acha que a Web3 vai potencializar, e como você acha que isso vai acontecer, né? Você acha que nós estamos longe, existe uma distância, ou a gente já está aplicado à sociedade, ao mundo real, à periferia? Pois é, eu vejo que realmente tem muito para melhorar, tem muita coisa para acontecer, mas a ideia, a semente, ela já foi plantada. E a ferramenta que nós vamos utilizar cada dia mais para acessar a periferia são as DAOs, né? As organizações autônomas descentralizadas. Porque a gente pode pegar projetos, construir esses projetos e levar para dentro das comunidades através das lideranças que já estão despontando ali dentro daquela comunidade, né? Então, quando as pessoas entenderem o mínimo das possibilidades ali que a gente tem, quando a gente fala de Web3, de descentralização, quando a gente conseguir pegar essa juventude principalmente,
explicar para ela sobre blockchain, explicar para ela sobre DeFi, explicar para ela sobre NFTs, explicar para ela sobre o metaverso. Então, quando a juventude começar a se apropriar de todas essas tecnologias que estão aí, né, e cabe a gente que está aí já no mercado, né, enfim, que acredita nisso, levar essa informação até lá na ponta. A partir do momento que essa juventude, como a gente já vê grandes projetos fazendo, né, de ensinar essa juventude a usar essas ferramentas e fazer dessas ferramentas o trampolim, o impulso que faltava para tirar esses projetos, essas ideias, enfim, esses jovens ali da inércia ou da apatia. Porque o que acontece? Nós barramos numa burocracia muito, muito grande no Brasil, uma burocracia do Estado, né? E também a falta de vontade política, né? Então, eu conheço vários projetos incríveis que às vezes não estão fazendo mais ou tiveram que ser engavetados por falta de recurso ou pela burocracia, né? Então, nem toda entidade, nem toda ONG, ela consegue ter grana para registrar um CNPJ, por exemplo, né? Ela consegue ter um contador, as mesmas entidades, a mesma galera sempre acessando esses recursos, né? Quando a gente fala, por exemplo, ESG hoje veio com a proposta, né, de fazer com que as empresas pensem mais em projetos de impacto social, socioambiental e de governança, enfim. E só que quando elas lançam os editais, quando você vê realmente, vai estudar, né, as empresas que estão aí com essa proposta de ESG, elas sempre estão pegando a parte de marketing, né? O pessoal acha que ESG é só fazer um marketing ali inclusivo. E realmente lá na ponta não tem todo esse impacto, né? Então, hoje se você pensar que as DAOs vão fazer o papel das ONGs, né? E o ESG, as finanças regenerativas, por exemplo, que está dentro ali de finanças descentralizadas, as finanças regenerativas vão fazer o que o ESG não fez. Então tem muitos projetos aí que já estão fazendo a diferença, já estão ali trabalhando na economia colaborativa, né? No compartilhamento de prosperidade, que eu acho maravilhoso quando a galera fala de compartilhar prosperidade, né? Então, a Web3, a blockchain, todo isso, né? Todo esse momento que nós estamos vivendo no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, está fazendo as pessoas entenderem como que a banda toca, né? Como que o jogo tem que ser jogado e percebendo que tem alguma coisa que a gente pode construir. Então, para mim, eu vou apostar muito nas DAOs como a principal ferramenta de levar tudo isso lá na ponta, para as periferias, para os povos originários, para os povos indígenas, enfim, para a galera que sempre foi aí sistematicamente, historicamente excluído de qualquer possibilidade aí, né? E aí, você falou da DAO, né? Você que é fundadora da Black DAO. Eu queria que você explicasse, então, qual é a proposta da Black DAO e falasse um pouquinho sobre a coleção Afrofuturismo. Vocês também fizeram, tem uma temática ali, como você acabou de falar, né? De resgatar a diáspora africana e tal. Enfim, fala um pouquinho sobre essa coleção do Afrofuturismo e, claro, evidentemente, da Black DAO. Ou então, aí de tudo isso que eu já falei, eu acho que os projetos eles nascem dessa inquietude, né? As pessoas sempre querem, enfim, fazer algo, né? Por aquela dor, né? Aquele problema que a gente vive cotidianamente. Então a Black DAO, ela veio dessa inquietude de ver que existem um número enorme desses projetos, né? De impacto social e eles estão perdidos aí nesse alvoroço, né? Nessa confusão de burocracia. Então, resumindo, a Black DAO é um hub, né, de desenvolvimento, de preparação e de promoção desses projetos que já são de impacto social, né? A gente tem o objetivo de pensar em desenvolver soluções para as pessoas, né? Enfim, para empreendedores, produtores e produtoras socioculturais, né? Através da tecnologia, blockchain e todas essas oportunidades aí que a gente tem na Web3, entende? Então, a gente quer utilizar o que tem de ferramenta, então vamos construir um universo, né? Enfim, blockchain para potencializar esses projetos, né? Vamos criar soluções
dentro das finanças centralizadas, a parte de... Enfim, a gente vai usar o que eu conheço, o que eu entendo ali sobre os provedores de liquidez, para a gente ter um tesouro, né, e para que a gente consiga, o nosso projeto tenha uma saúde financeira para que esse projeto consiga ajudar outros projetos. Então, nós vamos ter uma gama de outros projetos vinculados à nossa DAO, e aí eles vão passar por uma trilha, por uma jornada de aprendizado, de conhecimento, né? E aí lá na frente, cada pessoa responsável por seu projeto, ela tem autonomia, ela vai dizer, olha, meu projeto ele conecta mais com NFT, meu projeto conecta mais em criar uma DAO, eu acho que meu projeto tem mais a ver com o metaverso, ou meu projeto não inclui, não tem nada a ver com isso aí, não é pra gente, sabe? Então as pessoas vão poder ter autonomia, a gente vai dar as ferramentas, né? E aí a partir daí buscar, enfim, uma forma de viabilizar financeiramente, buscar parcerias, os grants, né? Participar dos hackathons e ensinar a galera como participa desses hackathons, enfim, então vai ser, na verdade, além desse hub de aceleração, vai ter todo um ecossistema, né? A ideia é a gente ter a nossa Black Academy, e aí vai ter os conteúdos ali de empreendedorismo, né? Vai ter as mentorias, e aí a gente vai ter uma base de dados bem massa, porque vamos conectar profissionais, né, a esses novos, enfim, esses empreendedores. Então vai ser um negócio incrível. Então a Black DAO está começando agora a gente fazer toda a divulgação, a gente ainda, com relação, né, à coleção de NFT, estamos construindo essa coleção, né? Então vamos construir uma coleção que a gente acha que vai ser uma das primeiras iniciativas, né, para a gente poder mostrar qual que é o conceito, né, os termos, aquele valor, alinhado com os valores do afrofuturismo, porque é possível a gente pensar em movimento negro periférico conectado com a tecnologia. É difícil a gente desassociar isso ao afrofuturismo, né, porque a inspiração realmente vem de... Imagina, o Brasil tem diversas culturas, né, principalmente quando a gente fala de diáspora africana, né, e a gente quer dar uma reforçada nisso. Então, o Brasil é o centro, né, do mundo. O Brasil exporta muita tecnologia, né, e tem muita diversidade cultural, né, pega os povos, as diversidades religiosas, enfim, indígena, tudo isso, né, e que sofre com essa perseguição, né, com essas angústias, que a gente precisa ver se reúne essa galera. Enfim, é um sonho, né, reunir todo mundo em um lugar comum, para que todo mundo chegue ali e se sinta pertencente àquele lugar, né, as pessoas possam voltar a sonhar. Eu vejo que as pessoas estão desistindo de sonhar, cara. Eu sou uma eterna romântica sonhadora, então sonhar faz a gente levantar de manhã, né, faz a gente ter paixão, né, para fazer as coisas, e às vezes as pessoas, de tanto não que levam, né, de tanto o que vê de notícia, realmente param de sonhar. E eu acredito que se a gente conseguir ter uma comunidade, um lugar que as pessoas voltem a sonhar e pensem em crescimento, e a gente se ajude de forma genuína, sabe? De forma fazer com que quem está ali consiga realizar seus sonhos, seus objetivos. Então a ideia é essa, a Black DAO vem dessa vontade. E a gente já começamos a realizar algumas ações ali, algumas parcerias, mas estamos só no começo, e eu espero voltar aqui nos próximos dias, meses aí, já contar um pouco mais aí do que está rolando, do que já rolou, né? Você falou a importância, né, que teve os eventos, né, na tua vida, né, grandes decisões foram tomadas na sua trajetória, e você recentemente teve agora no Descentraliza BH. Conta pra gente como é que foi um pouco, primeiro como é que foi alguns eventos que você destaca, assim, que você participou, e como é que foi lá o Descentraliza BH da Backlog Brasil. Foi massa, pô, um evento sensacional, foi bem massa. Esse ano, olha pra você ver como é que as coisas são loucas, né? Então, imagina, 2019 eu tava ali, ainda sou uma eterna aprendiz, evidentemente, mas sabia um pouco menos. E aí, quando foi esse ano, né, então veio pandemia, e aí a pandemia obrigou a gente a realmente focar no que era importante à medida que fosse possível, né? Mas eu consegui estudar mais, eu consegui participar de muitos eventos online, eventos incríveis e tal. E esse ano, 2022, né, por incrível que pareça, o primeiro evento que eu pude estar presencialmente e palestrar, né, enquanto falar, já como palestrante
né? Falando de DeFi, de tudo isso que a gente acabou de falar. Esse evento aconteceu na Expo Dubai em 2022, que na verdade era para ter acontecido em 2020, mas como teve pandemia, então eu tive em Dubai falando sobre finanças descentralizadas, falando sobre impacto social, né? Então isso para mim foi muito importante, foi uma conquista incrível, uma coisa que nem nos meus melhores sonhos, né? Eu imaginava que tão próximo eu poderia fazer, dar um passo desse, né? E foi lindo. Foi um evento incrível, foi uma experiência incrível de estar lá em Dubai, na Expo Dubai, que é um dos maiores eventos de tecnologia da história da humanidade. E eu estava lá falando numa plateia gigante com transmissão online, isso foi incrível. E depois o evento que eu tive também a oportunidade recente de estar, era a DevCon. Eu estive em Bogotá, na Colômbia, né? E também participei do Ethereum Latam, então foi uma sequência de eventos nos últimos, em 10 dias assim, do mês passado, eu participei de uma sequência de eventos, grandes eventos, e que mudaram a minha mente assim, num grau, e olha que eu já estava ali achando que eu sabia um pouco do caminho que as coisas iam caminhar. Quando eu cheguei lá, e eu vi a juventude, as meninas do mundo inteiro, eu vi a galera falando de coisas de inteligência artificial, né? Falando dos avanços sobre o metaverso, inclusive sobre as DAOs. E eu falei, caramba, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que estudar, né? Depois, eu tive vários eventos, tive Blockchain Rio, né? Blockchain Rio, enfim, muitos aqui, a cabeça tá até louca. Mas esse último que aconteceu em BH foi especial, porque como eu sou de BH, eu rodo o Brasil inteiro, até fora do Brasil, e eu tinha tomado uma decisão de começar a fazer um trabalho aqui em BH, porque em BH já tem um movimento, mas mineiro é aquele jeito, né? Mineiro é desconfiado e tal, mineiro vai comendo quieto pelas beiradas, então eu já tinha conversado com a galera sobre a gente fazer alguns eventos aqui, e foi ótimo, porque aí a Bankless, que é um projeto incrível também, já, né, lançou a iniciativa, eu falei, bora para BH, e eles lançaram e foi bem legal. Pude conversar com o pessoal e realmente entender o caminho, né? E BH agora, acredito que nos próximos dias, meses e anos também, vai ser também um dos pontos aí onde a gente vai discutir muito sobre tecnologia, sobre tudo isso, né? Porque sai um pouco do Rio e São Paulo, esse eixo, né? E BH tem um potencial muito grande. BH é muito grande, Minas é muito grande, né? Então, estamos aqui agora construindo os próximos eventos também em BH. Muito legal. Você também tem um projeto, aliás, você é de tirar o chapéu, né? Que você está mesmo... Aí você contou, porque foi muito legal também conhecer um pouco mais esse lado, porque a gente começa a entender, por exemplo, né? O primeiro vídeo que eu vi teu foi o do escambo ao Bitcoin, né? E há uns 3 anos isso daí, esse vídeo, 3, 4 anos. E achei fantástico, irado, assim, sabe? E aí, por exemplo, e aí depois a gente começa, aproxima, eu vi, por exemplo, você fazendo, quando você estava falando agora das portas que fecharam para ti no sistema tradicional, eu percebi, porra, cara, na verdade o DeFi foi uma necessidade, saca? Porque você tem vídeo fazendo empréstimo, né, no Lana Venus, entendeu? Então, isso, você começa a entender um pouco o por trás disso, né? E aí agora você falou também de BH e tal, enfim. Eu dei uma viajada aqui, não sei para onde eu queria parar, mas eu queria... lembrei. Você está em muitos projetos, um deles é o Diversas Cripto, né? Conta pra gente um pouquinho, mas eu também queria falar um pouco, a gente está um pouco esticado, mas eu não queria deixar de falar, você recém levou 400 crianças para o cinema, né? Muito legal, achei muito fantástico. Queria até
dar um parabéns para você, porque, foi muito legal. Eu vi ali, deu para ver, e acho que eu vi um podcast seu que você falou assim, é para isso que eu tô na Terra, sabe? É para isso que eu nasci, sabe? É muito legal. Então, muito legal, queria felicitar e dizer. E aí, conta pra gente o que é os Diversas Criptos e um pouquinho aí sobre esse dia muito especial aí para 400 crianças de BH. Então, assim, é como diz, né? A gente tá todo junto e misturado, né? E aí, quando teve essa questão, porque a Diversas Cripto, a ideia é de trazer diversidade para o mercado cripto, né? E quando eu vi toda essa questão que eu falei, de ter que criar um avatar e tudo, foi, eu sei que isso não é um problema que acontece só comigo, evidentemente, né? Como que a gente traz a mulherada, como que a gente traz a galera LGBTQIA+, enfim, a galera que tá aí procurando oportunidades, procurando entender mais, como que a gente traz isso? Vamos trazer mais diversidade, vamos ver se a gente consegue falar, né, uma comunicação que acesse essas pessoas e que conecte com essas pessoas. Então, a Diversas Cripto veio também dessa necessidade, que eu sentia de ter um mercado mais inclusivo. E quando eu falo inclusivo, não é só ter mais mulher, sabe? É mais inclusivo, é ter mais pessoas pretas, é ter mais pessoas LGBT, é ter mais indígena, é ter mais, enfim, é diversidade, né? Então, assim, eu não posso simplesmente reduzir diversidade ao gênero, né? Então, a Diversas Cripto veio com essa ideia. Essa ação do cinema, e aí, né, como eu falo, tá tudo, vai lá, vai cá, uma loucura danada, porque assim, então nós estamos aí com o lançamento da Black DAO, né, nós estamos na construção, e a Black DAO, ela vem também com essa pegada do afrofuturismo. Então, quando começa a se falar do lançamento do filme Pantera Negra, né, que o Pantera Negra, ele é total, né, ele é uma parada ali que a gente fala de empoderamento, né, utilizando a tecnologia, porque realmente a África, o berço de toda a civilização e de grandes invenções, né, de grandes feitos tecnológicos, vem ali da África, né? Mas é claro que rola todo um apagamento da história, né? Rola inclusive uma apropriação cultural, e tem muitas coisas aí que se a gente mostrar, né, realmente de onde que veio, as pessoas caem no queixo, né? Então, uma simples acupuntura, um simples cuidado ali com a saúde, né, da mulher, tem muita coisa que vem da África. Mas enfim, e aí veio Pantera Negra. Eu falei, eu já tinha assistido, né, o primeiro e já estava nisso. Falei, agora a gente tem que pegar essa juventude e fazer com que essa meninada se veja primeiro na tela, representatividade, né? Então é importante a gente pensar, se você pegar os filmes de ação ou os filmes futuristas, né? Se você pegar os grandes nomes aí de Hollywood, dos grandes filmes, das grandes bilheterias, né? Você pega Blade Runner, você pega, sei lá, esses filmes tudo de ação e futurista, não tem personagem protagonista, principalmente negro, não tem. E a Pantera Negra, ela é uma dessas raras exceções. Então eu falei, a juventude, né, e o pessoal de periferia tem que se ver nesse filme. E aí, como que a gente consegue levar essa galera? Porque cinema, shopping, já é um desses espaços que não inclui, né? Então, muitos meninos não se veem num shopping simplesmente tomando um sorvete sentado numa praça de alimentação. O que pra gente é super normal. Tem pessoas, vou falar pra você, pessoas mais velhas. Olha só, a minha mãe tem 63 anos. Foi a primeira vez que eu e ela e minhas irmãs fomos assistir uma sessão de cinema, e não foi o Pantera Negra, foi a Mulher Rei. Então, no mês passado, e aí eu nunca tinha sentado, eu tenho 43 anos, minha mãe tem 63 anos, eu nunca tinha sentado com minha mãe dentro de uma sala de cinema para assistir um filme. Por que isso? Porque sempre que eu chamava minha mãe, não, deixa, eu tô ocupada, não sei o que, às vezes tinha questão de grana, né? E aí dessa vez eu tive a oportunidade de bancar ali, a gente tem a grana, foi lá, sentamos, e foi incrível, ela se emocionou, ela se sentiu extremamente representada, ela chorou muito, e aí veio a ideia, eu falei, eu preciso passar essa sensação de pertencimento desse espaço, no cinema, no shopping, de assistir um filme, de comer uma pipoca, enfim. E aí eu falei, vamos chamar a galera, chamar umas pessoas que eu conheço, dos projetos que eu já participo, e vamos levar pelo menos umas 100. Fiz um orçamento, falei, dependendo aqui do valor, dá pra gente levar umas 100 crianças com tudo que tem direito, né? Pipoca, refrigerante, enfim, à vontade e tudo mais.
Só que aí cheguei aqui em BH, comecei a conversar ali, fazer a movimentação, tinha uma galera também que já estava com essa ideia, falei, então vamos nos unir, vamos fazer uma grande soma de esforços, vamos levar. E foi incrível, o planejamento era levar 100 jovens, depois a gente dobrou para 200, no final foram mais de 400 jovens, 2 salas de cinema lotadas de jovens de escola, né? E a gente teve o pessoal que foi fantasiado, né, de personagem, foto, e conversando, aí veio a imprensa, enfim, aí tudo aconteceu de uma forma linda, muito melhor do que a gente esperava, e só para certificar mesmo que a gente está no caminho certo, que existe um monte de gente que quer fazer, mas não tem ali o caminho, né, às vezes, enfim, e aí acho que agora é o momento dos fazedores entrar em ação, sabe? Então, foi lindo, foi demais. Então, são aqueles, o final do processo, né? Os frutos que você colhe, dá essa sensação de você falando, porra, cara, eu tô no caminho certo, né? É muito legal, é muito legal. Lindo. Parabéns, muito legal. Vale a pena, cara, vale a pena. Eu falo pro pessoal, vale a pena, não tem como. No fim da parada, no fim do dia, vale a pena, é isso aí. Vale sim. Estamos quase chegando ao fim, mas eu queria falar um tema que a gente não combinou, que, né, não fez a leitura ali, mas ele nasceu aqui na nossa conversa. Você é LGBT e eu queria perguntar para você como é que você enxerga que as criptos podem potencializar o movimento LGBTQIA+. Então, a gente não pode ser hipócrita de dizer que o dinheiro não é importante. Então a gente não constrói nada sem dinheiro, sabe? E quando a gente está falando de cripto e de Web3, o Bitcoin, Ethereum, enfim, BNB, eles não estão nem aí, eles não se importam com a sua orientação sexual, eles não se importam com a sua cor, eles não se importam com o seu gênero, eles são democráticos. Então as criptos e as ferramentas que estão aí, elas são extremamente democráticas. Nesse ponto, eu ser apenas um número de uma wallet me traz a possibilidade de acessar as mesmas frações ali. Eu consigo ganhar, eu consigo ter acesso aos stakes, enfim, aos lucros que antes eram só grandes investidores que tinham. Então, as criptos veio para democratizar esse potencial de ganho. Então, para a gente acessar grana, acessar recurso, para que a gente viva com dignidade. O dinheiro, ele é uma ferramenta que traz essa dignidade para a gente. A população LGBTQIA+, hoje, se você pegar as pessoas trans, né, as lésbicas, os gays, a gente percebe que só se é oferecido subempregos. Eu não digo que trabalhar, por exemplo, como atendente de uma lanchonete não seja mérito, eu acho que é digno. O problema é que nós vivemos num país extremamente ainda escravocrata. Então as pessoas têm que sujeitar a um regime de escravidão, e aí entra o subemprego, para poder minimamente sobreviver. E ali vem entre todas as questões de discriminação e de preconceito, né? Além de ter que receber muito mal pelo trabalho, ainda tem que se sujeitar a ser discriminado, né, desrespeitado na sua individualidade, em suas questões. Então, quando você consegue dar uma outra alternativa para essa população, ela acessar recurso financeiro sem ter que se humilhar e sem ter que passar por todo esse crivo aí do julgamento, eu acho que vem todo o benefício das criptos para o movimento. Por isso que eu falo, eu decidi empreender por um desses motivos, porque eu não me via me sujeitando a aceitar certas imposições que a sociedade ia me impor. Eu preferi ser independente. Por que eu escolhi tecnologia? Porque eu não precisava lidar com pessoas tete a tete, entende? Então eu podia, através do meu computador, do outro lado da tela, né, eu conseguia ter o meu sustento, ter meus clientes, né, e ter as pessoas ali comprando ou pagando pelos meus serviços, entendeu? Então, para mim, foi uma forma que eu encontrei de sair pela tangente de uma vida realmente que ia ser, para mim, pela minha personalidade,
e ia ser uma vida muito medíocre, né? E, então é isso, tecnologia blockchain e criptomoeda também, né? Porque eu sempre vou frisar, criptomoeda é uma das maravilhas que a tecnologia blockchain traz pra gente, né? É uma das. Bom, a gente está se encaminhando para o fim. No início, Michela, eu perguntei para você como é que você encontrou as criptos. E agora eu queria perguntar por que você ainda está em cripto? Porque é aquele famoso, né? Não tem outro caminho, né? Não tem outra alternativa. Eu fico pensando assim, com tudo que a gente tem vivido, né? Principalmente na época de pandemia, eu fico pensando, meu Deus, imagina se eu tivesse que enfrentar, né, ônibus, trânsito, as pessoas muitas não puderam fazer lockdown porque tinham que trabalhar, a gente entende, né? E eu pensava o quanto que eu estava ali sendo privilegiado, não posso dizer, mas o quanto eu estava com uma possibilidade de estar em casa, né, de estar cuidando da minha família, cuidando de mim, de estar, enfim, tranquilamente, né, tendo meu alimento, meu sustento, pagando as minhas contas. Então eu estava num caminho, numa posição que é claro que eu construí essa posição, mas se for comparar com a maioria, era muito, muito diferente, muito confortável até, né? Então é isso que a cripto me trouxe, então daqui é para mais. E aí eu falo, a ideia é que agora que eu cheguei num ponto que eu consigo me manter, eu consigo viver de mercado, eu vivo do que eu falo do que eu vivo, eu quero que outras pessoas tenham isso também. Entende? Então, não tem outro caminho. Qual caminho vai ser? Faculdade? Ficar 15 anos para quando você sair, talvez, ter um emprego? Sabe? Vai ser qual caminho agora? Principalmente pensando no mundo de agora para frente. Eu não vejo outro caminho, porque se a gente não é herdeiro, né? Não é herdeiro, para mim, não tem outro caminho. Então, eu vou ficar nas criptos, porque as oportunidades, elas se renovam o tempo inteiro, né? Aparecem novas. Hoje, na Web3, então, meu Deus, né, o que tem de oportunidade, inclusive de pessoas fazer transição de carreira, inclusive de pessoas que o mercado tradicional já discrimina pela idade, né, pessoas acima de 50, estou caminhando lá para 50, então daqui a pouco as pessoas, quando você já tem 40 e poucos, o mercado tradicional já te chama de velho, já não te absorve. Aqui na Web3 não tem nada disso, inclusive pode ter um jovem de 14 anos, de 13 anos que programando ao lado, né, assim, né, do senhor de 50, 60 anos, não interessa. Então, essa democratização, essa liberdade da Web3, das criptos, não vou ter lugar nenhum, não tem nem como, não tem nem jeito. Michela, a gente chegando ao fim, eu queria só fazer uma brincadeira que eu faço, né, que chama CryptoPong, em que eu vou falar algumas palavrinhas. Vamos embora? Então vai. Vamos lá. Eu tenho dificuldade. Você já percebeu que eu tenho dificuldade com síntese, né, cara? Então. Não, mas fica à vontade. É assim, as pessoas perguntam, é uma palavra só? Não, olha, se quiser fazer uma redação do Enem, faz. O que vem à mente, mas é claro que o ping-pong ele é um pouquinho. Mas pronto. Vamos lá, tá pronta? Vamos lá. Bitcoin. A liberdade. Satoshi Nakamoto. Uma entidade, né? DeFi. É a transformação. BNB Chain. Possibilidades. Web3. Acesso, democratização de tudo. DAO. DAO é o futuro. NFT. NFT, uma incógnita. Metaverso. Uma realidade, porém uma incógnita. LGBTfobia. É uma vergonha, uma tristeza a gente ainda ter que falar sobre isso, né, em pleno 2022. Então, é uma vergonha. Segurança digital. Uau, segurança digital é um sonho. É um sonho, né? Extremamente importante, mas não está longe de ser realidade, eu acredito. O que falta para a adesão popular das criptos é? Acessibilidade, né? O que falta é isso, os projetos realmente conectar com a grande massa.
Quem é a grande massa no Brasil? Quem é? É o preto, é o pobre, é o favelado, né? Então tá faltando a galera entender isso e criar soluções para esse público, né? Você tem alguma rede preferida? Ah, claro, a BNB Chain. Não a única, mas é a minha preferida, é a minha xodó, não tem como. E você tem alguma que quer distância? Que eu quero distância? Ah, Tron. Nem passo perto, sabe? Não, sinceramente, nem passo perto. Você se considera uma maximalista? Não, imagina. Capaz. nem posso ser, porque eu acho que maximalismo é privilégio de branco rico. Ai. O que foi o Crash Luna? É o mau caratismo, né, pô? Ganância total. E a insolvência da FTX? A FTX, ganância, safadeza. Era uma das melhores corretoras que tinham aí no mercado e foi isso. Safadeza também, ganância, mau caratismo. Tornado Cash. Putz, Tornado Cash era coisa linda, né? Tornado Cash é uma ferramenta como todas as outras. Então, Tornado Cash, inclusive, está fazendo falta no mercado. Tornado Cash. E ver né, o Do Kwon, SBF solto, né, e ver o programador da Tornado Cash preso, né, vai passar o Natal e o Ano Novo na cadeia. Indigna. Porque é revoltante. Sim, é revoltante. Cripto é? Cripto é o caminho. Só cripto salva. Então é isso, pessoal. Com cripto é o caminho, só cripto salva. Chegamos ao fim desse bloco. Queria agradecer de coração, Michela, por ter aceitado gravar esse episódio. Foi muito legal. É uma coisa que eu reparei, né? Que, tipo, esse episódio me proporcionou, assim, entender muitas coisas, assim, que, por exemplo, quando você falou de algumas histórias, olha só aquele vídeo lá, sabe? Ou seja, os bastidores, sabe, da sua caminhada, muito legal. Eu desejo muito sucesso para você. Agradeço, porque você já me ajudou muito aí, sabe, no teu canal no YouTube. Que legal. Parabéns pela tua caminhada, desejo sucesso demais. Eu queria que você contasse agora como é que as pessoas se encontram nas redes e as considerações finais. Então, eu tenho meu site ainda na Web 2, né? Mas michelagalvão.com.br, né? Vai ter minhas redes lá no Instagram, no grupo lá no Telegram, vai ter tudo, Twitter, tá tudo ali, tô espalhada por aí. Meu canal no YouTube é Michela Galvão mesmo, né? Tá lá já personalizado, se você buscar @Michela Galvão já me acha. E, cara, é isso, eu tô nessa pegada de compartilhar informação, conhecimento, mas no final das contas, cada um vai fazer o que quer com essa informação, né? Inclusive muitas pessoas não concordam, e tá tudo certo. Acho que discordar também faz parte, né? Desde que a gente entenda que discurso de ódio não é liberdade de expressão, né? Que a gente pode sim discordar, mas ter respeito, né, pelo outro, né? E é isso, eu espero que, por mais que a gente esteja falando de tecnologia, de grana, estamos falando desse mercado, a gente consiga humanizar tudo isso. Então, meu desafio é falar de dinheiro, falar de tecnologia de uma forma humanizada, pensando sempre como ferramenta, e o objetivo é sempre o ser humano, né? Sempre o ser humano. E é isso, tamo junto. Muito legal. Comunidade, a gente fica por aqui. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência e paciência. Dúvidas, críticas ou sugestões, entre em contato com a gente no Twitter, @blogcafé, ou no e-mail, blogcafé@proton.me. Todos os links, inclusive o da Michela Galvão, estão na descrição. Tchau!